E aí, Rafael? Boa Fala, noite. David, boa noite. Boa noite, pessoal que está aí online junto com a gente, né? Sejam bem-vindos. E, primeiramente, agradecer a toda a organização do evento. O evento está muito bacana, organização muito legal. Tenho certeza que amanhã presencial vai estar mais bacana ainda, né? Então, quem puder participar vai ser com certeza aí um momento muito legal. E acredito que todo mundo que gosta de evento já estava com saudade mesmo desse presencial, desse network. Então, Agora o Net... aproveitem amanhã. Quem tiver essa oportunidade, é limitada ainda, né? A gente ainda tem alguns números reduzidos, mas já é alguma coisa, né? Agora pensa retornar no evento presencial, um número reduzido. Vou colocar, não é um número reduzido, não. Um público selecionado, Selecionado, um seleto, né? selecionado, um grupo Perfeito. seleto de pessoas comendo pizza e podendo bater um É um papo sobre privilégio. tecnologia. É um privilégio que vai ser para apenas alguns, né? Então É, aproveitem bastante aí quem vai poder participar ao vivo. Mas quem não vai poder participar, como vocês comentaram, vai ter transmissão, vai ter então acho que dá transmissão. para conectar junto com a galera. E o importante é estar participando, consumindo conteúdo, aproveitando que vem muito conteúdo top aí dentre esses 2 dias restantes aí. Conteúdo é o que não falta. Ontem eu já recebi alguns feedbacks hoje, fiquei bem feliz. Da turma agradecendo a qualidade do conteúdo que foi disponibilizado ontem. Então aí Legal, muito Paladino, bacana. Dani, André, Fernando deram um show. E assim, não vou atrapalhar mais, vou deixar você também fazer seu show e Vambora. vou me ocultar aqui rapidinho. Ao final da palestra a gente vai te dando um toque aí só do tempo e a Qualquer gente coisa vai volta para avisando aí do poder tempo, exato. Mas a gente vai se encerrar. empolgando aqui um pouquinho e acaba quase passando, mas vamos tentar controlar bem o tempo aí para a gente não atrapalhar a próxima palestra. E assunto bom, hein? Assunto bom. Vou Vambora então, saindo aqui. pessoal. Vai lá. Vambora. Bom, primeiramente aí, galera, obrigado pela participação, todo mundo que está ao vivo aí com a gente. Agradecer o Marcelo aí pelo convite para estar participando do evento, né? Muito legal estar compartilhando aí um pouco de conhecimento com a galera, fazendo um network aí em mais um evento. Então, vamos embora, né? Vamos aproveitar bastante esse tempo. O assunto que eu preparei para a gente falar um pouquinho hoje, né, é sobre a parte de disaster recovery. Então, a gente vai falar sobre a garantia, né, de disaster recovery de ambientes utilizando o Azure Site Recovery. Então, é uma das funcionalidades, uma das ferramentas que a gente tem dentro do Azure que nos possibilita que a gente faça uma estrutura de disaster recovery de diversos ambientes. Né? Ele, apesar de estar dentro do cloud provider Microsoft, a gente consegue interagir com outros cloud providers e outros tipos de máquinas, independente da localização. A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso. Mas para a gente começar, né, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Rafael Andrade. Eu trabalho como arquiteto cloud, principalmente na parte de Azure, né? Eu sou formado em redes de computadores. Eu tenho aí especialização na parte de segurança de sistemas e também gestão de projetos. Hoje sou Microsoft MVP na categoria de Azure. E para quem não conhece, eu deixei aqui o QR Code do meu canal do YouTube, né? Ou se quiser procurar por qualquer conteúdo, digita aí hashtag Partiu Nuvem que vai acabar encontrando. Então, no meu canal do YouTube eu posto conteúdo toda quinta-feira, tem muito conteúdo de Azure, muito conteúdo técnico. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, quiser consumir algum conteúdo, usa o QR Code ou digita a hashtag Partiu Nuvem que vai encontrar. Deixei meu LinkedIn aqui também, tá? Rafael-S Andrade ali, quem quiser me procurar também, fazer um network. Se alguém tiver dúvida sobre palestra, sobre o conteúdo que eu vou estar falando aqui, quiser mandar uma mensagem, quiser conectar lá no LinkedIn, galera, à vontade, tá? Respondo todo mundo, né? Então fiquem super tranquilos, pode mandar. Pode ser que às vezes eu demore algumas horas, um dia para responder, mas eu sempre gosto de responder todo mundo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem da palestra, quer trocar uma ideia sobre algum conteúdo, principalmente cloud, contem comigo, vou estar à disposição para ajudar vocês aí. Então vamos embora, pessoal. Falando de disaster recovery, né? O que é o disaster recovery? Parece uma pergunta muito simples quando a gente começa a falar desse conteúdo, mas eu posso garantir para vocês, por experiência própria, por vivência própria, né? Hoje eu trabalho já há 16 anos com infraestrutura, já passei por ambiente on-premise, né? Antes de trabalhar com a parte de cloud, fui para 365, agora estou muito forte com Azure, então eu já vivi várias experiências nesse mundo de infraestrutura. Quando a gente fala de disaster recovery, ele parece um termo simples, mas ele é um termo que ele se confunde muito, né? A gente tem a tendência, e isso acontece demais, eu vejo muito cliente tendo uma tendência a confundir disaster recovery
por exemplo, com alta disponibilidade. E são itens completamente diferentes. Um ponto muito importante é a gente ter esse conceito, esse entendimento claro, porque somente quando você entende a criticidade que isso pode trazer para o seu ambiente, para o seu cenário, é que você vai conseguir se proteger de uma maneira correta. Né? Muita gente acha que está super protegido, que está com o ambiente super estável, que nada vai acontecer, mas não se preparou para um disaster recovery. Muitas vezes está preparado para uma alta disponibilidade, para um balanceamento de carga, algo nesse sentido. Só que o disaster recovery ele é completamente diferente, né? E é nesse ponto que a gente vai abater. Para falar sobre o que é o conceito ao pé da letra, né, eu não quis o Rafael escrever algo, então eu fui buscar algo que fosse de algum grande provedor. Né? Eu estou falando de Azure, mas estão vendo que a fonte que eu peguei em cima do que é Disaster Recovery é uma fonte da AWS, porque eu gostei muito da descrição que a AWS colocou, é algo que bateria muito bem se eu tivesse que descrever com as minhas palavras. Mas a questão do Disaster Recovery, eu já começo falando que Disaster Recovery não é alta disponibilidade, ou melhor, alta disponibilidade não é Disaster Recovery. Né? O que a AWS nos diz nesse conceito é que a alta disponibilidade, tanto a alta disponibilidade quanto a recuperação de disaster, eles têm muitos pontos em comuns, né? Eles têm alguns itens que parecem ser muito parecidos, e é isso com que faz que a gente confunda esse conceito. Né? A gente trabalha sempre quando quer aumentar a disponibilidade da aplicação ou quer pensar em disaster recovery, tentar manter a aplicação o mais no ar, o mais uptime possível. Né? A gente usa técnicas de monitoramento, a gente tenta contingenciar a grande maior parte dos elementos que estão compondo as nossas aplicações, os nossos workloads, a gente fala muito de replicação, a gente fala muito de como que eu posso fazer um failover, né, um failback, né, isso significa virar para um ambiente de contingência, voltar para um ambiente padrão de produção. Então, tudo isso são itens que podem se confundir, que são muito parecidos aos dois. Né? Mas uma das grandes diferenças é que quando a gente fala de alta disponibilidade, a gente concentra muito em aumentar a quantidade de noves do uptime da minha aplicação. Né? Minha aplicação ficou esse mês no ar 99,999%. Isso é alta disponibilidade, a gente tentar manter o máximo possível o sistema uptime. E quando a gente foca em alta disponibilidade, geralmente a gente trabalha por workload, né? Quem tem aí daqui um pouco entregáveis de SLA para uma gestão, geralmente pega o workload tal, tá com essa disponibilidade, o workload B tá com essa disponibilidade. Então a gente foca em como que eu posso contingenciar aquele workload para que ele fique o maior tempo possível uptime. Quando a gente fala de disaster recovery, a gente está pensando no pior cenário possível. Né? E aí a gente não olha geralmente para um workload apenas. A gente olha para um contexto geral do nosso ambiente. Nem sempre dentro de um cenário de disaster recovery a gente consegue contingenciar um ambiente completo de ponta a ponta. Por que eu estou dizendo um ambiente completo? Porque às vezes a gente tem uma aplicação que não é tão crítica para o negócio, às vezes a gente tem outros cenários, como por exemplo uma pré-produção, uma homologação, um desenvolvimento. E a gente geralmente não foca tanto nesses objetos. Mas falar do DR, né, significa, de fato, a gente ter uma estrutura que mantenha o nosso negócio, o que é core business, o que é crítico, no ar, né, que a gente consiga sobreviver em caso de um super desastre. Ou seja, como que eu posso subir a minha empresa novamente se o pior cenário possível acontecer? Né? E aí pode ser com uma performance não tão boa como eu tinha, pode ser não todos os workloads, como eu falei, aquilo que é crítico para o negócio, que vai deixar o negócio funcionando, que eu vou atender os meus clientes, é isso que a gente tem que pensar. Então, todas essas estratégias, a empresa precisa pensar, precisa ter um plano de disaster recovery, é o que a gente fala. Aonde que acaba se confundindo muito essa questão do DR, tá? Quando a gente começa a falar de DR e de alta disponibilidade, a gente pensa muito em replicação. Né? Não, eu tenho replicação, eu tenho 2 data centers, muitas vezes, e esses data centers estão se replicando. E um ponto que eu trago muito de experiências vividas, e quando eu li essa documentação da AWS, eu vi cenários que eu já passei. Né? Então, geralmente o que ele fala? Que num cenário de alta disponibilidade, você tem uma replicação, certo? Só que essa replicação contínua, essa replicação, digamos que ativa-ativa, ela replica tudo. Né? Então, a gente poderia dizer que o melhor exemplo, se você tem uma estrutura de storage onde você está armazenando dados, seja ele um dado de banco de dados, um dado de um file server, um dado que serve de insumo para uma aplicação, se você tem algum dado inconsistente, se você tem algum dado corrompido e você tem uma replicação contínua ativa-ativa, a falha que você tem, ela vai ser replicada também.
né? Então, somente você ter a replicação não é o suficiente, porque se acontece uma falha que ocasiona na indisponibilidade de um dado, a probabilidade dessa falha ser replicada também para o seu segundo data center, ela é muito grande, né? Então, a gente tem que pensar em cenários diferenciados, né, para que a gente consiga, em determinados momentos, suprir essa falha que pode acontecer, né? E aí, um dos casos, por exemplo, é a gente ter o backup. O backup ele é super importante na questão do DR, né? Muita gente fala, poxa, mas o backup é DR? O backup também serve como DR, né? O backup, a gente vai falar depois mais profundamente do Azure, ele ajuda com que a gente consiga ter digamos que uma volta naquele dado que eu preciso o mais próximo possível, reduzir a período de perda de informação. Então, isso acontece com bastante frequência, né? Então, todos esses itens eles são super importantes. O primeiro ponto para que você tenha um bom plano de DR é você entender o que é um disaster recovery, né? E tirar essa coincidência, né, esse item que é parecido com a alta disponibilidade. E aí muita gente fala, né? Não, eu tenho replicação do cenário A, data center A para o data center B, e eu tenho as minhas máquinas replicando, eu tenho, por exemplo, um cluster de Hyper-V, um cluster de VMware, eu tenho os meus storages, o meu storage é um storage que faz replicação ativo-ativo, um storage virtualizado, né? E tenho toda uma questão de cluster de storage, então se parar de um lado, automaticamente eu começo a ler e escrever do outro. Então isso não para, isso nunca vai acontecer. Eu posso garantir para vocês, tá, galera? Todo tempo que eu, assim, trabalho com consultoria, acontece, tá? Isso acontece. E eu coloquei aqui dois casos que são bem distintos, mas que são dois casos, o primeiro com uma importância global e o segundo uma importância minha que eu acabei vivendo, tá? Então, o primeiro caso que a gente tem, que é um caso super importante, foi a OVW, lá em Estrasburgo, na França, né? Ele é como se fosse um colocation de hardware, né? De servidores, de sites, de aplicações hospedadas na França. Na época do incidente, né? O que é esse data center? Ele era o maior data center da Europa e o terceiro maior data center global, a nível global. E ele pegou fogo, né? Como vocês podem ver nessa imagem da esquerda, ele estava todo em containers, né? Uma estrutura toda em containers, dentro de uma parte, de uma região geográfica onde a gente tinha espalhado água na volta, assim, como se fosse uma pequena ilha, né? Perto, como se fosse um cais, e ele pegou fogo, né? Assim, vários itens foram apontados para a causa, né? O que o pessoal mais debateu é que provavelmente começou através de um no-break que estava com algumas falhas, né? Mas exatamente ao ponto é difícil de indicar. Mas para vocês terem ideia, né? O maior data center da Europa, o terceiro maior data center do mundo, ele pegou fogo, né? E aí o que acontece? Quando pega fogo, a gente, para uma estrutura desse tamanho, é quase que impossível, né? Eu diria que é muito, muito improvável que você consiga automaticamente subir uma estrutura do lado, né? Por quê? Porque é uma infinidade, imagina quanto de hardware eles tinham dentro desse data center. Para vocês olharem, foram 3,6 milhões de sites colocados offline, 464 mil domínios distintos colocados offline. Então, o peso disso, né? O peso do problema que acontece. Se você não tem uma estrutura de disaster recovery, você pode fechar várias empresas, né? Então, esse é um contexto que a gente tem que trabalhar. Esse segundo que eu trouxe aqui, tá? Eu sou de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, e esse aqui eu participei dele, tá? Era um cliente, um dos maiores clientes, assim, ponto de vista de infraestrutura de tecnologia que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, e é um cliente que eu atendia com muita frequência, e ele tinha data center, mais de um data center dentro do ambiente, do seu ambiente próprio, e ele tinha esse data center que mostra aqui na foto, né, onde ele mostra que incêndio do prédio pode causar lentidão no Netflix, depois eu explico isso, mas esse data center, inclusive algumas dessas máquinas podem até ser da foto do cliente, e o que aconteceu? Era o data center principal, ele tinha replicação para o data center interno, né, toda essa estrutura que eu falei, Hyper-V clusterizado, múltiplos sites, estrutura de storage de ponta, replicação entre os sites, você podia trabalhar com ativo-ativo, desliga de um lado, começa a réplica, a escrita, a leitura do outro lado, né? Tudo isso funcionando maravilhosamente bem. Até que um belo dia, né, o dia 6 de março, né, de 2018, pegou fogo no data center, que era o colocation. O que aconteceu? Né? Diversos fatores, né? Não era a área que eu atendia diretamente, né? Mas a equipe responsável por storage teve alguns problemas
e aconteceu que quando esse data center pegou fogo, o storage não conseguiu virar todos os dados para começar a escrever do outro lado, né? Então, o que eu tinha no segundo data center como ativo continuou funcionando. Isso era aproximadamente 20% do ambiente de produção. Os outros 80% que estavam escrevendo ativamente nesse data center que foi incendiado, não conseguiu se colocar no ar, tá? O storage, eu posso falar para vocês, era um storage de um dos primeiros implementados no Brasil com a tecnologia que tinha, né? E foi implementado com o apoio do fornecedor. O fornecedor entrou, atendeu, tentou recuperar dados. Galera, não teve como recuperar esses dados, certo? Então, eu participei ativamente, passei 4 dias praticamente sem dormir, até que a gente conseguisse voltar grande maior parte do ambiente, tá? Foi, assim, um cenário muito caótico, muito caótico. Muita gente comentava, né? Inclusive, eu estava até lendo, quando eu peguei essa reportagem, eu estava lendo os comentários, muita gente falando aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, poxa, eu não acredito que o cliente X, com toda, digamos assim, toda a verba que tem, não investe em um disaster recovery, não investe em nada. O que acontece? Né? Exatamente o ponto que eu disse. Para esse cliente, embora a gente tenha comentado algumas vezes, ele ter 2 data centers, um colocation e outro interno, fazendo toda essa replicação, isso era um disaster recovery. Né? Inclusive, ele fazia testes de DR, que era desligar um data center e as aplicações trabalharem no segundo data center. Ótimo, mas isso não é DR, pessoal. Isso é alta disponibilidade. Tanto que no momento que ele teve um corte, né, sem esperar, ele não conseguiu virar o serviço para o outro lado. E aí, como que a gente fez esse DR? Né? DR foi feito todo do backup, volta toda do backup. Aplicações a gente subiu tudo novamente, algumas máquinas virtuais a gente conseguiu subir. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, a questão de dados, file server, levou quase 15 dias para retornar tudo e não foi 100%, né? Voltou aproximadamente uns 90, 95%. Teve perda de dados, né? Isso praticamente era inevitável. Mas a gente não tinha uma estrutura, né? Esse cliente não tinha uma estrutura de DR para daqui a um pouco subir isso de um outro lado. Então, assim, acontece, pessoal, tá? Acontece. Não achem que isso não vai acontecer comigo, porque acontece. Eu posso dizer, passei por isso na pele e é uma situação que eu não desejo para ninguém, né? Porque realmente é um caos. O cliente está parado, né? O negócio do cliente está parado. Como eu falei, é um dos maiores clientes aqui do Rio Grande do Sul, então foi bem problemático. Outro ponto super importante que cada vez mais tem tomado proporção em relação a isso. O que acontece? Né? A gente pensa apenas no DR, um tipo de desastre desse tipo. Né? Ah, pegou fogo, daqui a um pouco teve uma inundação. Hoje a gente tem um inimigo que está sempre rondando a porta. O que é esse cara? A questão da segurança. Né? Quantos casos a gente tem visto de criptografia de dados, né? De invadir um ambiente e criptografar dados? O que acontece? Se você tem, né? A gente teve cenários, inclusive aqui no Rio Grande do Sul também, né? O que aconteceu? Que o cliente foi criptografado, mas ele tinha uma estrutura de DR. Pode ter levado 1 dia, 2 dias, mas ele conseguiu retornar essa estrutura, né? Felizmente ele não teve que pagar o resgate dos dados, ele consegue retornar isso. Então o DR se torna mais importante ainda nos dias de hoje por esse inimigo que a gente tem aí, que é a questão de segurança. Então não é só um desastre, né? Algo inevitável como fogo, como uma inundação. Pode ser também um ataque aonde você tem essa estrutura apartada. Lembrem que eu falo, a estrutura que não vai replicar aquele problema, né, uma estrutura de backup e outra, backup no mesmo ambiente também acontece muito, mas a gente tem que sempre pensar nisso. Então, cuidem sempre isso, porque isso acontece e eu tô aqui para dizer para vocês que realmente acontece na prática. E aí, o que a gente tem que ter? Um plano de disaster recovery. Né? Isso é difícil de ter, né? Se alguém quiser participar, quiser colocar no chat aí para mim, diga aí para mim qual empresa tem um plano de disaster recovery. Pode falar, minha empresa tem, né? Eu posso dizer por experiência de passar por vários clientes que talvez assim, é menos de 50% das empresas que tem um plano consistente de disaster recovery. O que é um plano consistente? É você ter uma documentação completa do que você tem que fazer em caso de desastre. Né? Olha, a gente vai subir a estrutura em tal cenário, os ambientes críticos é o workload A, B e C. Para subir o ambiente A, primeiro eu vou startar o banco de dados, depois eu vou startar a máquina de back-end, depois a máquina de front-end, depois um serviço de integração. Beleza. Workload B, que é o segundo mais crítico, o que eu faço? Starto nessa ordem para que eu possa restabelecer o serviço. Né? É muito difícil ter cenários, né, muito bem documentados e, mais que isso, testado, né? Não só documentar. É a mesma coisa que a gente fala para o backup. Não adianta o job de backup estar verdinho sempre,
né? Assim como não adianta também você estar com o seu status de replicação de um desastre, de uma estrutura de recover replicando verdinho, bonitinho, se você não testar, né? Então tem que testar. Só vai ter a garantia que vai funcionar quando você precisar, quando você testar e validar. Falando de plano de disaster recover, tem 2 itens que estão extremamente importantes para que a gente monte a nossa estrutura de disaster recover. Isso não é o cara da TI, não é eu como arquiteto cloud que vou definir, não é o administrador de rede, não é o cara do banco de dados, nem o cara do backup. O RTO e o RPO devem ser definidos como uma estratégia da organização. A organização tem que definir isso juntamente com o time de TI, o time que vai ser responsável por esse plano, né? Mas o que são essas 2 siglas que são super importantes quando a gente está falando sempre nessa questão? RTO, Recover Time Object. O que é o RTO? Tá? Ele é o tempo que a gente tem entre o desastre acontecer e a gente conseguir reestabelecer as aplicações. Como eu falei, precisa ser todas as aplicações? Não. Daqui um pouco no seu plano de DR, você tem que reestabelecer daqui um pouco de 30 workloads e reestabelecer 15, que são os críticos para você continuar mantendo a empresa funcionando sem uma perda maior. Então, esse tempo que aconteceu o desastre, ficou offline, até você subir o ambiente e deixar ele funcional, esse é o RTO, Recovery Time Object. Então quer dizer, Rafa, que se você tem disaster recovery, você tem disponibilidade? Sim, o disaster recovery ele contempla indisponibilidade, porque você perdeu tudo e você tem que subir o ambiente numa estrutura apartada, né? É claro, muita gente vai dizer, poxa, mas na minha empresa eles vão dizer que o RTO é 2 horas. Galera, não tem como fazer isso na grande maioria dos locais, né? Você vai virar um banco de dados, você vai virar a aplicação, você vai ter que configurar diversos elementos. Não tem, né? Geralmente a gente leva mais tempo, às vezes é mais de um dia. A gente teve casos aí de levar 2, 3 dias de empresas grandes para poder fazer essa parte de disaster recovery. Então, o plano de disaster recovery contempla instantes, né? Horas até o dia de indisponibilidade. E o que é o RPO, né? Recover Point Object. O RPO, ele é o intervalo sobre os dados, falando dos dados. No momento que eu tive o desastre e no momento que eu reestabeleci os dados, quanto eu posso ter tido de perda de dados? Por exemplo, aconteceu um desastre às 10 horas da manhã, certo? Quando eu restaurar o meu ambiente, eu vou olhar, por exemplo, no banco de dados, tá? Eu vou entrar lá no SQL Database, no Oracle, e vou olhar que horário é que eu tenho a minha última transação. Ah, minha última transação é 9h30. Isso significa que eu perdi 30 minutos de dados, tá? Então, o que a sua empresa considera de RPO aceite? Não, a gente pode perder daqui um pouco 30 minutos, que não vai impactar tanto. Claro, perda de dados sempre tem um impacto, mas não vai ser o fim do mundo para a gente continuar as operações. Não, a gente tem que ter um RPO muito forte, vai ser de 10 minutos. Aí a gente tem que pensar em outras estratégias, né? Backup do banco ali com bastante frequência, dependendo do dado da aplicação, replicação, todos esses itens. Então, RTO e RPO são importantíssimos para você montar o seu plano, a sua estratégia. Mas, né, passada toda essa introdução do que é a questão do desastre, eu queria contextualizar muito bem. O Azure tem uma ferramenta que auxilia muito e eu, como arquiteto, a gente vê muita gente implementando o Azure Site Recover, mais conhecido como ASR. O que é o Azure Site Recover? É uma estrutura que a Microsoft proporciona para que a gente possa ter esse site de contingência, ou seja, eu posso estar com o meu ambiente on-premise trabalhando com Hyper-V, trabalhando com VMware, trabalhando com máquina física, eu posso estar em outro cloud provider, né? Eu posso estar com as minhas máquinas na AWS, no GCP, no OCI, e eu quero fazer o disaster recover. É muito, né, muito indicado que você tenha uma estrutura completamente apartada. Então, pensa se você tem um ambiente de produção num cloud provider e quer criar uma estrutura de contingência no outro cloud provider, é um cenário muito bom, porque você consegue apartar, de fato, toda a sua estrutura. O Azure Site Recover, ele faz com que a gente consiga contingenciar diversos itens, né? E o bacana é que você pode trabalhar com o seu cenário todo on-premise, né? Então, tem uma máquina física, eu consigo trabalhar? Consigo, né? A gente vai ver algumas particularidades. Ah, eu estou trabalhando com Hyper-V, estou trabalhando com VMware, consigo? Consigo também. Né? O que ele faz? Ele vai criar uma estrutura dentro do Azure, onde você vai configurar algumas estratégias de replicação. O que são essas estratégias? Né? De quanto em quanto tempo você vai fazer a replicação de máquina, né? Quantas cópias da máquina você vai manter,
no seu ambiente, daqui a pouco você quer voltar uma cópia e aquela cópia não estava íntegra, né? Você quer voltar uma cópia depois, daqui a pouco você mantém 2, 3 cópias de momentos distintos. A gente trabalha com snapshot, a gente tem consistência de snapshot. O ponto que ele consegue chegar com uma consistência de snapshot, ele consegue armazenar o dado que está em memória no momento que você faz o snapshot. Então a gente consegue criar algumas estratégias extremamente agressivas para que a gente consiga criar esse cenário de recuperação, tentando reduzir o máximo possível tanto o RTO quanto o RPO. Para o Azure, né, se eu tenho minha estrutura já está rodando dentro do Azure, né, o que acontece? Estou rodando a minha estrutura de máquina virtual. Eu vejo muita gente às vezes falando, não, eu estou com a minha máquina virtual, mas eu configurei um Availability Zone. Isso quer dizer que eu fiz uma replicação da máquina para uma segunda zona ou para o segundo data center físico. Não, pessoal, tá? Não. Eu sei que muita gente confunde isso e às vezes acaba trocando uma ideia sobre isso, debatendo e até colocando como uma estratégia de que isso funciona. Availability Set, Availability Zone são segmentações físicas dentro dos data centers da Microsoft, mas não são cópias de máquina, né? Então quer dizer que se eu tenho um Availability Zone, né, zona data center, e eu coloco as minhas máquinas em duas zonas, em 2 data centers distintos, significa que a máquina 1 está no data center 1 e a máquina 2 no data center 2, mas não é cópia de máquina. Beleza, como que eu faço então para ter uma cópia de máquina dentro do Azure, por exemplo? Eu quero replicar essa máquina, eu quero garantir que se cair a minha primeira região aqui, região de São Paulo, eu consiga subir essa máquina numa região dos Estados Unidos, por exemplo, usando o Azure Site Recovery. E aí é exatamente esse desenho que a gente traz aqui, onde a gente trabalha numa região primária, né, tenho toda a minha arquitetura de aplicação, e eu monto essa arquitetura de replicação numa região secundária. Aconteceu o desastre, simplesmente eu posso ir lá e virar todos esses elementos para começarem a trabalhar numa região secundária. A pergunta que sempre acontece, Rafa, isso eu faço automático ou tenho que alterar configurações? A gente tem que montar um desenho, montar uma arquitetura que entregue o menor trabalho possível, né? Mas ele não é 100% automático. Pensem que eu posso ter uma estrutura trabalhando aqui numa VNet com uma rede de IP e eu vou subir isso do outro lado. Então tem que pensar em vários detalhes, né? Grandes possibilidades da gente fazer com que a aplicação volte quase que 100% com o menor esforço possível, mas tem que ter um trabalho, tem que ser muito bem desenhado. Quando a gente fala de disco, de storage account, os storage accounts, sim, diferente das máquinas virtuais, eles já têm automaticamente configurações de replicação, dependendo do modelo que eu escolho. Se eu trabalhar com o modelo GRS, né, Geo Replication Storage, aí sim, o storage account automaticamente ele vai replicar para a minha região secundária. Utilizando o ASR junto com o Azure Backup. Essa, no meu ponto de vista, é uma das melhores estratégias que a gente tem. Por que eu considero uma das melhores estratégias? Porque quando você trabalha com o Azure Site Recover, você está copiando a máquina completa, é a máquina inteira, certo? E aí pode ser que para a sua máquina inteira você tenha um intervalo, né? Talvez não tão pequeno, talvez não tão curto, e você queira reduzir esse intervalo, né? Para garantir que aquele dado vai estar consistente. Então você pode fazer o backup da máquina inteira, ou seja, a replicação da máquina inteira com o Azure Site Recover, mas também utilizar o Azure Backup. Por quê? Beleza, tive o desastre, subi minha máquina do Azure Site Recover, mas eu precisava de mais dados, essa máquina não está com o último dado. Vou lá no Azure Backup, onde eu estou fazendo backup somente dos files, e consigo daqui a um pouco trazer esse backup, incrementar na minha máquina que eu recuperei, e chegar num RPO menor, né? Consigo daqui um pouco, ao invés de ser 30 minutos que eu tinha de perda de dados, eu chegar a 10, a 15. Isso pode fazer uma diferença grande em determinados cenários. Nas cenários críticos que trabalham com dados, cenários de ambientes financeiros, isso tem que ser o menor RPO possível, tá? Então, aqui a gente pode ter algum problema em cima disso, e é ideal que a gente trabalhe com 2 soluções. O que a gente pode fazer com a ASR? Como eu falei, ele, no meu ponto de vista, ele é uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje em termos de infraestrutura para que a gente possa montar cenários de replicação. Porque ele tem uma facilidade, ele tem uma praticidade muito grande e ele é super flexível. Então a gente pode trabalhar tanto com o RTO quanto o RPO. Se a gente está trabalhando, por exemplo, com uma replicação de Hyper-V, eu consigo criar uma replicação a cada 30 segundos. Né? Claro que ele vai fazer somente o diferencial. Ele faz uma primeira replicação full, completa. Como que isso funciona? Estou com o meu ambiente on-premise, eu vou criar a estrutura de Recovery Service Vault no Azure e eu vou elencar um storage account que vai receber a cópia dessa máquina. Então, quando eu mando replicar, eu vou registrar o meu servidor on-premise, ou minha máquina física, ou a máquina que está rodando em outro cloud provider, eu vou replicar
as máquinas, as VMs que estão aqui, para dentro desse storage account. Esse storage account vai ter uma cópia desse disco. Então, toda vez que eu tiver uma alteração na minha máquina de origem, lá no ambiente on-premise, ele vai replicar essa alteração. Geralmente, a gente tem um intervalo de 5 minutos, no mínimo. Né? Se está trabalhando com VMware, com máquina virtual, de outro provider, se está trabalhando com máquina física. Com o Hyper-V, por ser nativo Microsoft, esse tempo consegue cair para 30 segundos. Ou seja, ele é extremamente ofensivo para você conseguir manter aí uma boa continuidade, um menor RPO possível. Manter aplicativos consistentes durante um failover. Como eu falei, a gente tem a opção de configurar a frequência de alguns snapshots. E esse snapshot a gente chama de snapshot consistente, tá? Ele tem uma consistência por quê? Porque o snapshot consistente ele vai fazer uma cópia, um ponto de recuperação, né, um restore point, e ele vai capturar exatamente a máquina completa. Né? Ele vai pegar, inclusive, aquilo que está rodando em memória, e com isso ele vai trazer todas as transações que podem estar ocorrendo naquele exato momento. É um dos melhores formatos que a gente tem para tentar ter uma perda menor. Porém, essa frequência de snapshot ela não pode ser executada com tanta frequência, porque senão a gente vai inflar demais o storage account. Como ele vai fazer um snapshot completo, né, inclusive com o que está em memória, se a gente começar a fazer com uma frequência muito grande, ele pode inflar demais e trazer um custo muito alto para você. Teste sem interrupção, isso é muito legal. Você está replicando a sua máquina, né? Eu tenho lá, no meu VMware, por exemplo, 200 máquinas. Todas as máquinas estão replicando para essa estrutura. O que acontece? Né? E isso é uma dica que eu deixo, que também já passei na prática em projetos. A gente está replicando, a máquina está verdinha lá na replicação, está dizendo que está tudo certo, tudo funcionando. Em determinado momento, você vai fazer um teste de desastre. Né? Esse teste que você faz, o que ele acontece? Ele vai pegar essa cópia da máquina que ele tem armazenada e ele vai pedir, você vai mandar ele startar essa cópia e você coloca uma VNet totalmente apartada, uma VNet que não comunique com ninguém. E ele vai fazer o restore dessa máquina, ou seja, ele vai subir uma cópia da máquina que você tem lá no Azure, né? Vai pegar no seu storage account, vai subir essa máquina e você consegue acessar a máquina para quê? Para você testar se o sistema operacional está ok, se a máquina subiu. Beleza, Rafa, mas como é que eu vou testar minha aplicação porque o banco não vai estar lá, porque o Active Directory não vai estar lá, porque meu DNS não vai estar lá? Tranquilo. Mas o que você pode testar? Se o sistema operacional subiu de forma consistente, se você conectou na máquina, se os serviços que tem na máquina subiram. Daqui a pouco você tem uma aplicação que tem N itens lá que subiram, que precisam subir, você vai validar, olha, tem que validar se DLL e tal tá íntegra, se Complus subiu, todos esses pontos. Na prática, o que eu recomendo, né? Sempre você tentar fazer um teste para cada versão de sistema operacional que você tenha. Né? Eu tenho 500 máquinas, eu não vou testar todas, Rafa. Beleza, pega lá um Linux da versão tal, pega o Windows da versão tal e faz um teste, tenta subir e conectar na máquina. Por que eu falo isso? Porque a gente teve muito problema com o Windows Server 2016, tá? Ele replicava, ele estava ok no status de replicação. Quando a gente startava o teste, se a máquina tivesse alguns updates faltando, a placa de rede, a interface de rede da máquina não subia, tá? E isso é crítico, porque daí chega no momento que você precisa conectar, aí você tem uma tarefa gigante para tentar fazer isso subir, tem que abrir chamado com a Microsoft. Então, assim, teste antes, tá? Teste antes para resolver o problema antes que seja necessário você fazer uma virada aí no meio do DR, que aí a coisa é mais crítica. Failover flexível, tá? Esse failover flexível significa que eu posso criar eu posso fazer a ida da máquina, digamos que eu estou no meu ambiente de VMware, e aí aconteceu o desastre, subi a máquina para o Azure, né? Começou a rodar no Azure. Mas daqui a pouco eu não quero que essa máquina fique a vida toda lá no Azure. Né? O Azure é o meu site de contingência. Beleza, rodou, a máquina está lá, eu reestruturei a minha estrutura on-premise, consegui criar de novo a minha estrutura, né? Trouxe servidor novo, reinstalei tudo, estou com o meu cluster de VMware lá conectado. Eu posso fazer o failback dessa máquina? Posso. Da mesma forma que eu levei a máquina para a nuvem, eu posso fazer o failback. Isso é uma funcionalidade que poupa muito trabalho. Só que tem que ter uma atenção muito grande. Isso vai funcionar para VMware e para Hyper-V. Rafa, significa que se eu fiz o failover de uma máquina física, eu não consigo fazer o failback? Não. Por quê? Quando você fala de Hyper-V VMware, você conecta na camada de Hypervisor e aí você consegue transitar essa imagem para o Azure ou para o seu ambiente on-premise. A máquina física não tem Hypervisor para você comunicar. E aí, como é que eu faço um failback caso eu tenha que fazer? Aí a gente tem que fazer um processo mais manual, né? Tem que exportar, por exemplo, o VHD da máquina, trazer essa máquina de novo, num cenário crítico, e daqui a pouco você converter ela para uma máquina física de novo, ou subir ela como uma máquina virtual, tá? Mas para Hyper-V VMware, você sobe a máquina, quando precisar fazer o failback, ele vai sem problema nenhum. E um ponto super importante, você criar os planos de recuperação personalizado.
Lembra que eu falei há pouco, né? Você tem que ter lá no seu plano, qual o primeiro workload que eu vou subir? Workload A, vou subir banco de dados, depois vou subir máquina de back-end, depois máquina de front-end, depois máquina de integração. Beleza. Você pode customizar isso dentro do Azure Site Recover. Então você pode ir lá, colocar o plano, qual máquina que vai subir primeiro, qual máquina que vai subir por segundo, e deixar isso tudo pronto. Chegou no momento que você precisa fazer a sua virada de chave, você vai clicar no botão para ativar o plano e ele vai começar a replicar todas as máquinas para o Azure e startar aquelas máquinas no Azure, tá? Então, como eu falei, Azure Site Recover é uma ótima ferramenta para que vocês possam trazer essa estrutura do ambiente de vocês para a nuvem e garantir que vocês realmente têm um disaster recover e não apenas um load balancer, certo? Eu vou perguntar para o David aqui como é que a gente está de tempo aí, David. A gente tem algum tempo ainda ou já está fechando o nosso tempo? Se puder me informar aí, por favor. Acho Fala, que tá no mudo Rafael. aí. Opa, Agora vai. beleza. Temos Show. exatos mais 7 minutos. 7 minutos? Show. Então, o que 7 eu vou fazer, minutos. galera? Eu vou mostrar a estrutura dentro do Azure, tá? Uma estrutura que eu deixei criada para poder apresentar aqui para vocês terem uma ideia de como que isso funciona, tá? Dá um zoom aqui na tela para ficar bacana. O que que acontece, tá? Eu simulei toda essa estrutura dentro do Azure. Quem quiser fazer laboratório, dá para fazer ele todo dentro do Azure. Se você quiser aprofundar um pouco mais, eu tenho um vídeo lá no meu canal, digita lá, hashtag Partiu Nuvem, que você vai encontrar esse conteúdo lá no YouTube. Mas, o que que eu estou simulando, tá? Eu tenho uma máquina que está simulando o meu ambiente on-premise, que é uma máquina de Hyper-V, que é essa máquina aqui, tá? Essa máquina Hyper-V tá no Azure, Rafa? Tá no Azure. O Azure possibilita algumas máquinas rodarem com Hyper-V. É possível alguns modelos. Então, o que eu tenho aqui? Uma máquina com Windows Server 2016, uma máquina com Windows Server 2019 e uma VM aqui com Ubuntu 18.04. Notem que todas as máquinas estão como running e essas máquinas estão rodando, né? Todo mundo com praticamente um uptime ali parecido. O que eu fiz? Vamos dizer que eu, como cliente, quero levar essa estrutura, quero deixar uma contingência, caso eu perca essa máquina, eu consiga subir ela dentro do Azure. E aí o que a gente trabalha? Numa estrutura de Recover Service Vault. Tá? O serviço do Azure Site Recover, ele está integrado, né? Ele responde pelo Recover Service Vault. Então, lá no Recover Service Vault, eu tenho tanto a opção de trabalhar com backup, quanto o site de recover. Dentro desse site de recover, o que eu tenho que fazer? Eu crio o Azure Site Recover. Quando eu vou criar o Azure Site Recover, eu digo da onde eu quero replicar, se é de Azure para Azure, se é do Hyper-V para o Azure, se é de VMware para o Azure, se é de qualquer outro ambiente. E aí, quando fala qualquer outro, pode ser AWS, pode ser Google, pode ser uma máquina física, pode ser um Citrix, pode ser um KVM, qualquer outro que não compreenda, um genérico, digamos assim, eu posso replicar. Você vai registrar essas máquinas, no caso de Hyper-V de VMware, você registra o cluster e automaticamente ele vai enxergar todas as máquinas que estão abaixo dessa estrutura. Tá? Quando é máquina física, você vai ter que fazer um trabalho 1 a 1 para poder fazer esse registro. E aí, por exemplo, eu registrei aquele meu servidor de Hyper-V e configurei uma política para que ele replique as minhas máquinas. Né? Então, vocês podem ver que aquelas 3 máquinas que a gente tinha, elas estão exatamente aqui replicadas. Tá? Cada um com o seu devido status. Deixei máquinas aí com status diferente para que a gente possa validar. Mas só para mostrar aqui uma estrutura, eu vou pegar o Windows Server 2019, que ele monta, inclusive, um desenho de como isso funciona, e é muito bacana para a gente entender essa estrutura. Então, validem aqui a estrutura, tá? Ele está colocando do meu lado esquerdo o ambiente on-premise, depois dessa linha tracejada aqui, o meu ambiente do Azure. Então, ele entendeu já que eu estou trabalhando com máquinas do Hyper-V, e aqui eu criei a estrutura do Azure Site Recover, e como eu falei, a gente precisa de um storage account. Quando eu disparo pelo Azure Site Recover o job, que ele vai fazer a replicação, ele vai copiar essa máquina do meu ambiente on-premise, né, ou de outro cloud provider onde ele estiver, e vai trazer para o storage account. Esse storage account, né, é que vai armazenar um VHD com a estrutura da minha máquina e vai reportar para o Azure Site Recover. Olha, estou replicando, está tudo certo, a máquina está com status ok. Se a gente pegar cada uma dessas máquinas, pegar essa máquina com Ubuntu aqui, por exemplo, tá? Ela vai ter os seus status distintos. Por exemplo, essa máquina do Ubuntu era uma máquina que eu tinha desligado, né, ela, e notem que ela está com warning. Por quê? Porque ela perdeu alguns recover points. Né? Isso significa que ela está com erro? Não, não significa que ela está com erro. Né? Que ela não está replicada. Significa que ela não conseguiu capturar os últimos recover points. Ou seja, faz algum tempo que eu não estou conseguindo tirar a cópia da máquina. Né? Eu perdi alguma cópia de máquina em algum determinado intervalo. E foi exatamente aqui, ó, às 18 horas, ele mostrou que acabou perdendo algum tipo de intervalo. Voltando aqui,
se eu pegar essa máquina, notem que a máquina Windows Server 2019, ela está como Health, e Health aqui no Failover Health, tá? Tem o status de replicação e o status de failover. O status de replicação é que se continuamente ele está conseguindo ir lá no ambiente on-premise e trazer a cópia daquilo que foi alterado. O Failover Health, né, ele é o status de teste. Se você testou subir essa máquina no ambiente do Azure, validar um teste, ele vai colocar como Health. Pegar a máquina Windows Server 2016, ele vai me dizer que a replicação da máquina está ok, né? Por exemplo, a replicação está Health, a máquina está protegida, e o meu RPO, se eu precisasse voltar essa máquina, é de 4 minutos. Por quê? Faz 4 minutos que ele fez uma réplica, exatamente o horário ele coleta. Só que um ponto que ele coloca para mim é que eu não tive um teste de failover com sucesso. Quando eu starto um teste de failover, o que ele vai fazer? Ele vai criar a máquina no Azure para mim, numa rede isolada, eu configuro essa rede de destino, e eu subo essa máquina e faço aquilo que eu falei para vocês. Valido o sistema operacional, valido o serviço, se a máquina está íntegra, se eu preciso fazer algum update para corrigir alguma coisa quando eu precisar subir a máquina. Então isso é super importante que você avalie algumas versões. Deixa eu ver aqui a pergunta do pessoal do Eliezer. Em um ambiente inicial simples, totalmente cloud, exemplo, uma VM e um banco de dados, até que ponto estamos seguros apenas com snapshot em ambos? Ótima pergunta, tá? Assim, eu sempre falo, né, treinamento que eu dou, nas palestras que eu dou, snapshot é legal, snapshot é muito bom para a gente ter uma velocidade de recuperação, mas snapshot não é backup, tá? Por quê? Porque o snapshot, ele é exatamente uma foto daquele momento único, né? Se você precisar retroagir, né, se você precisa ter uma consistência de dados, se você precisa ter uma retenção de dados, você não tem. Então, assim, snapshot é super válido, mas ele tem que ser combinado com o backup, tá? Ter apenas o snapshot é super arriscado. Então, façam o backup da máquina, coloquem uma política, dependendo do RPO de vocês, né, o quanto de tempo vocês têm que ter de intervalo entre uma janela de backup e outra, e aí coloquem um snapshot no meio do caminho para que vocês consigam trazer com uma velocidade maior. Às vezes recupera do snapshot com velocidade e depois volta o backup apenas para incrementar o status da máquina. Certo, Eliezer? Valeu pela pergunta, muito boa. Voltando aqui então, pessoal, olha essa VM 2019, eu fiz o teste, inclusive eu não desativei o teste ainda. O que acontece? Ela tá como health, tá sem nenhum problema, porque eu fiz o teste, e eu tô com esse status de cleanup test failover. Se eu abrir aqui a parte de virtual machine, notem que essa máquina tá aqui, VM Win01 2019 teste. O Azure que coloca esse nome automaticamente como teste. Se eu precisar conectar nessa máquina, eu posso conectar, avalio os status, testei, olha, realmente essa máquina está consistente, então máquinas que aparentemente estão trabalhando com o Windows Server 2019, não teve problema. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá depois dar um cleanup no teste. O que ele vai fazer? Simplesmente desligar aquela máquina, deletar aquela máquina e deixar o meu ambiente replicando por padrão. Só para a gente finalizar, notem que lá no Hyper-V, se eu pegar cada uma dessas máquinas aqui, deixa eu dar um full screen, eu tenho aqui a guia de replication. Isso ele faz automaticamente. Ele coloca que ele é o status primary, porque essa máquina é a máquina que está rodando de verdade, né? Lá o Azure é o ponto secundário, coloca que a replicação está habilitada, a máquina Linux tinha aquele warning que a gente falou, porque ela perdeu uma replicação, e quem é o servidor primário? Esse servidor aqui, né? VMware Hyper-V, e quem é a réplica? Microsoft Azure, e a última sincronização. Então, pelo Hyper-V você tem esse status. E aí uma dúvida que pode acontecer, o que acontece? Rafa, beleza, eu virei minha máquina para o ambiente do Azure. Como que fica a máquina que está no Hyper-V? A máquina, quando você diz que a máquina foi para o Azure, ele vai desligar essa máquina, tá? Ele vai fazer um shutdown da máquina e ele só vai subir a máquina se você solicitar posteriormente para que essa máquina retorne, certo? Então tem uma flexibilidade muito grande. Então, para a gente finalizar aqui, eu acabar não roubando muito tempo aí do pessoal que vai seguir, é isso, pessoal. Agradeço bastante a atenção de vocês. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, conecta aí comigo lá no LinkedIn, pode mandar aí qualquer dúvida que prontamente eu vou estar respondendo. Obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo falando de Azure Site Recovery. Top demais. Obrigado mais uma vez, Rafael, né? Valeu, Marcelo. Eu que agradeço aí. Obrigado pelo convite aí para estar participando aí do evento. Muito legal. Não, muito bacana, show demais, conteúdo, como sempre, excelente, né? A gente tá aí se topando todo mês aí no nosso conteúdo lá no Reactor, né? E, exato. Inclusive, esse mês tem mais, né? Vamos continuar. Temos mais ainda, uma série de containers.
De containers, isso. Muito obrigado, valeu demais, tá? Espero Valeu, que, obrigado aí. como diz, nos próximos aí, às vezes a gente se topa num presencial aí também, né? Vamos torcendo para Claro, isso, a claro. gente Isso ir aí. mudando, Agora fazendo voltando as coisas um alegre. pouco mais ao normal, com certeza vai acontecer. Valeu, Então, Marcelo. tá bom. Obrigado. Parabéns pela Obrigado. organização do evento e até a próxima. Até a próxima.